subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho da EBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e de hora avante estaremos comentando a lição de número 6 da classe dos adultos, das lições da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos estudando esse terceiro trimestre, a Igreja dos Gentios, a chamada missionária e a consolidação do Evangelho entre os povos. Nós, na lição 5, tivemos uma excelente lição, onde estudamos sobre a igreja em Atenas, não é? Ou seja, o chamado de Deus para Paulo pregar na Europa e o sermão de Paulo entre os filósofos, né? Foi uma lição muito movimentada, muito interessante, onde podemos aprender bastante e também exaurir bastante, tirar bastante coisas, bastante lições e exemplos naquela oportunidade. E agora estaremos pautados aí no capítulo 18, em especial do versículo 1 até o versículo 11. Deixa eu ver se é isso mesmo. Conferir aqui na lição se eu estou certo. E a lição de número 6 vai nos trazer o tema a suficiência da graça na cidade de Corintos. Nós temos a palavra-chave de hoje é suficiência, né? Suficiência. Nós vamos estar estudando essa temática de hora avante. Glória a Deus. Paulo, no capítulo 18, versículo 1 a 11, diz assim: Depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corintos, e chegando um certo judeu, por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio, que tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e como era no mesmo ofício, ficou com eles, trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Todos os sábados disputavam na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo, mas, resistindo à blasfêmia deles, sacudiu as vestes e disse-lhe: O vosso sangue não seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja sua casa estava junto à sinagoga. E Crispo, principalmente na cidade, deixa eu ver, na sinagoga e tal. E Crispo, eu perdi aqui o negócio. E Crispo, principalmente, sim, versículo 8. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fale e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Glória a Deus. Nós vamos observar que a fundação da igreja em Corintos, narrada em Atos capítulo 18, revela um momento decisivo, né? Um momento decisivo da missão cristã, na qual a graça de Deus se mostra plenamente suficiente em meio à diversidade intensas e em uma cidade marcada pela imoralidade e pelo pluralismo religioso. O apóstolo Paulo experimenta um sustento divino, para perseverar e anunciar o evangelho com fidelidade. E esse episódio ele nos ensina que o mesmo contexto desafiador
a graça, mesmo em contexto desafiador, a graça do Senhor capacita seus servos, né, para e permanecer firme, capacita o servo a permanecer firmes, né? Quando vamos trabalhar essa questão de Coríntios, preparei aqui um material para nós darmos uma observada, uma estudada. O primeiro tópico da nossa lição nos fala: Paulo chega a Coríntios, né? Isso está em Atos capítulo 18, versículo de número 18, capítulo 18, versículo número 1 a 6. Eu estou usando para comentar e fazer a exegese do texto esse livro aqui, Atos, volume 2, de Simon Kistemaker. Né? Uma obra excelente, simples assim, né? Da editora Cultura Cristã. Um material indispensável para quem estuda, para quem leciona, né? Precisa ter comentários dessa envergadura, né, na sua biblioteca, porque é de muita valia para o conhecimento, para o seu conhecimento e para o conhecimento dos que te ouvem, né? Vamos lá. Paulo em Coríntios, o desafio e seu equilíbrio, né? E no capítulo 18, conforme dissemos, né? E nós temos também em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, né? Em Atos nós temos capítulo 18 e em 2 Coríntios nós temos capítulo 12, versículo 9. 1 Coríntios, na sua completude, né? Corinto é uma cidade de contraste, é uma cidade rica, cosmopolita, intelectual, religiosa. Na lição passada nós falamos de Atenas, que era o berço do conhecimento, da filosofia, e aqui em Corinto, em contrapartida, ficava a 80 quilômetros aproximadamente de Atenas, e Corinto já é uma cidade com a economia gigante, uma economia desenvolvida, uma economia pujante, né? E por isso que era uma cidade cosmopolita. Cosmopolita significa gente, cosmo é mundo, poli é pessoas. Então pessoas de todo mundo se reunia ali para fazer negócios, até porque o porto da cidade da região era muito movimentado, né? Então era ali o berço da economia naqueles dias, ok? Então, por isso que havia ali essa pluralidade religiosa e moralmente desafiadora a quem estava chegando para pregar o evangelho, que foi o caso de Paulo, né? Foi nesse ambiente que Paulo estabeleceu aí os dias, uma das igrejas mais importantes do cristianismo primitivo, a igreja de Corinto, né? Nós vamos observar o tanto o sucesso do seu ministério, e não ocorreu porque os desafios eram pequenos, né? Mas porque Paulo manteve um equilíbrio espiritual, emocional, ministerial e teológico diante das pressões que enfrentou, né? Paulo chega a dizer que estava cansado, e assim vamos nós. Então a história de Paulo em Coríntios nos ensina a permanecer firme em um mundo cheio de tensões e de diversidade, né? O equilíbrio e o trabalho ministerial. O versículo 3 diz assim, de Atos capítulo 18: porque era do mesmo ofício, ficou com eles, trabalhavam, pois tinham por ofício fazer tenda. Está se referindo a Áquila e Priscila, não é? Sua esposa. Eles eram judeus, estava saindo dali, de onde estava chegando ali, porque o Cláudio, o imperador, tinha os expulsado, não só ele, mas todos os judeus, né, eles tinham expulsado. Então, ao chegar a Coríntios, Paulo ele não começou seu ministério em uma posição confortável. Pelo contrário, ele precisava se sustentar, ele trabalhava duramente a semana, pregava aos sábados na sinagoga, né? Então, e qual era o desafio, professor? E qual é o desafio? O desafio era não permitir que as necessidades materiais sufocassem
a missão. Esse era o desafio. E o equilíbrio de Paulo, Paulo ele entendeu que o trabalho era um instrumento e não o propósito de vida, certo? Deus estava usando o trabalho ali como um instrumento. Então, é possível servir a Deus sem abandonar a responsabilidade da vida diária. Isso é que mostra nesse primeiro momento aqui em Coríntios, né? Esse equilíbrio entre a coragem e a prudência. Nós vamos ver o versículo 6. Os judeus resistiam e blasfemavam contra a mensagem. Paulo poderia desistir, tornar-se agressivo ou abandonar a cidade, mas ele fez algo diferente. Ele mudou sua estratégia sem abandonar a sua missão. Vou repetir. Paulo mudou a sua estratégia sem abandonar a sua missão. Ele saiu da sinagoga e continuou pregando na casa de Técio Justo, né? E o desafio era lidar com a rejeição. O desequilíbrio, né, era a persistência sem teimosia, né? Nem toda porta fechada significa o fim da missão. Muitas vezes Deus está abrindo outra, né? Fica essa mensagem para nós. O equilíbrio aí entre a fraqueza e a dependência, né? Deus encoraja Paulo. No versículo 9 e versículo 10 diz assim: não temas, fala e não te cales. Está escrito aqui: porque eu sou contigo, ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muitos povos nessa cidade. Então Deus disse: aqui, mesmo com toda a revolta desse povo, ninguém te lançará mão, Paulo. Ninguém lançará. Tem muita gente nessa cidade, né? Então ele não ia perder aquelas pessoas. Deus não ia perder a alma daquelas pessoas para ninguém. Era essa a proposta de Deus e Paulo estava ali. Ele era o homem da vez, né? Então Deus encoraja ele, né? Porque ninguém lançará mão de ti, né? E podemos dizer, disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, fales e não te cales. Pronto. Deus estava garantindo, estava dando segurança ao apóstolo Paulo, né? Fale não te cales, essa palavra revela que Paulo estava sob pressão em Coríntios, né? Ele enfrentava oposição, insegurança, ameaça, desgaste emocional, que é realmente muito significativo, e prejudicial, obviamente, né? Por isso, Deus o encoraja, né? O desafio ali não ser dominado pelo medo. Esse era o desafio, né? Então, o equilíbrio é reconhecer a fraqueza, confiar na presença divina. E mais tarde, Paulo escreve, ele escreve dizendo: a minha graça te basta. Capítulo de número 12, versículo 9 de 2 Coríntios, certo? O equilíbrio espiritual não nasce da autoconfiança, mas da confiança em Deus. Saibamos disso, ok? O equilíbrio entre a verdade e o amor. Ao escrever aos Coríntios, Paulo precisou corrigir divisões, corrigir imoralidade, orgulho, abuso espiritual. Ele não ignorou o erro, mas ele também não abandonou a igreja, né? Então, o desafio ali era corrigir sem destruir. Ok, aí nós temos aí o equilíbrio da firmeza doutrinária com amor pastoral, porque não adianta ser firme e não amar, né? As duas coisas, os termos vão ter que andar juntos, duas práticas, né? Vão ter que andar juntos. Então, a verdade sem amor fere, o amor sem verdade engana. Vou repetir: a verdade sem o amor fere, o amor sem verdade engana, ok? Então, prossigamos. O equilíbrio entre a cultura e a santidade. Em Coríntios, uma cidade influenciada pelo paganismo, pela idolatria, pela filosofia, pela imoralidade, né? Paulo conviveu com essa cultura que contamina. Paulo conviveu com essa cultura sem se contaminar por ela, né? É isso que podemos observar, certo? Então, o primeiro tópico é Paulo em Coríntios. O segundo tópico na nossa lição é a continuidade da missão e encorajamento. Também já trouxe aqui essa questão do encorajamento, né? E o terceiro tópico é Paulo diante de Gálio, a graça que sustenta.
em meio à oposição, certo? Então, é uma lição muito rica também, certo? E quero aproveitar aqui e desejar feliz Dia dos Pais para no próximo domingo para todos os pais. Que Deus em Cristo os abençoe, que os dê saúde e prosperidade. Que a bênção do Senhor alcance todos os pais, tá certo? Muito bem. Voltando aqui para a nossa lição. O equilíbrio entre os dons e o caráter. Então a igreja era uma igreja rica em dons espirituais. Entretanto, era pobre na maturidade. Está se referindo à igreja de Corinto. Né? Confundir, o desafio aqui era confundir a espiritualidade com manifestação extraordinária. Né? Nós vamos observar o quanto Deus trabalhou em cima dessas questões. Então vamos, uma vez dando sintetizada essa questão de Coríntios, vamos para a lição, o comentário propriamente dito, não é? Nós vamos estar observando um panorama histórico, cultural e religioso de Corinto, né? Uma cidade estratégica e desigual, certo? Falamos um pouco agora há pouco, dentro desse vídeo ainda damos um toque sobre esse panorama, né? Então, essa cidade é desigual, essa estratégia, enfim. Então, a cidade de Corinto situava a 85 quilômetros do oeste de Atenas e tratava-se mutuamente aí, tratava-se, a cidade de Corinto situada a 85 quilômetros do oeste de Atenas, tratava-se naturalmente de a parada do seguinte, a parada seguinte de Paulo mais tarde em outro ponto estratégico. Então Roma havia destruído Corinto em 1400, em 146 a.C. Alguns, podemos ver, alguns gregos continuam a viver na região, mas ela só se foi restaurada com um ciclo, quando Júlio César o refutou como colônia romana, né? E podemos observar que Roma destruiu Corinto, né? E às vezes continuava a viver na região, mas ela sempre foi restaurada com o ano, né? Então, por exemplo, alguns gregos continuavam a viver na região, né? Mas ela só foi restaurada como cidade quando Júlio César refutou aí como colônia, e, em 44 depois de Cristo, né? Aí o Greg Keane ele vai fazer uma observação de sua obra na página 451. Ele diz assim: nos tempos do Novo Testamento, Corinto destacava-se como uma cidade grande e relevante culturalmente. Ah, obrigado quando Corinto se destacava, né, como uma cidade de grande relevância cultural, abrigando gregos, latinos, judeus e povos de línguas diferentes, bem como a portadora de uma prosperidade, atividade comercial, né? Então é importante notar e destacar que todas essas prosperidades coexistem com uma profunda desigualdade entre ricos e pobres, né? Isso é uma desigualdade, um fator desleal totalmente. Portanto, a população de 460 mil escravos e 300 mil de pessoas livres, né? E assim sucessivamente. Uma cidade marcada pela idolatria. Uma cidade marcada pela idolatria, né? Em Corinto, nós vamos observar a idolatria era predominante nos templos, santuários, estavam por toda a cidade na época do ministério de Paulo. Então os coríntios carregavam aí a reputação de um povo marcado pela imoralidade sexual, enfim.
expressas, por exemplo, como na Constituição, né? E nós vamos ver que expressa, por exemplo, a Constituição, né, de ritualidade, ou ritualística, como se chamam, né? Podemos observar aí que essa questão os coríntios, por exemplo, carregavam a reputação de um povo marcado pela imoralidade sexual, né? Que expressa, por exemplo, a prostituição ritualística praticada no templo de Afrodite, né? Contudo, é justamente nesse cenário que, que Deus direciona a rota missionária e Paulo em Coríntios, né? É justamente nesse cenário que Deus direciona a rota missionária de Paulo, né? Que foi o primeiro missionário, o primeiro missionário cristão a chegar na Grécia, né? De conformidade os registros históricos, os que disposto chegou em Corinto, né? Eles foram dispostos, chegou em Corinto, proveniente de Atenas, sentindo-se muito desencorajado, porquanto seus esforços haviam bem pouco, né? Essa observação, Russell Norman Champlin vai fazer essa observação, certo? Que os esforços, né, que haviam dado, deu pouco resultado, né? Deu pouco fruto. E aí nós podemos dar sequência. Uma cidade escravizada pelo pecado, né? Na antiguidade, o papel de cada pessoa dependia de seu estilo. É, quem possuía fortuna, né? E poder apoiava as ideologias religiosas e filosóficas, né? Nós podemos observar que quem possuía fortuna e o poder apoiava as ideologias religiosas, filosóficas, políticas, né, que sustentava a base do poder, né? Greg Quinn, na sua obra, na página 548, né? Em certo aspecto, havia aí um determinada pressão para que as pessoas absorvessem, né, as tendências sociais e a seguissem. Hoje não está diferente, né? Hoje não está diferente. Na verdade, de Corinto, da cidade de Corinto, não era diferente para a cidade, né? Prometeu o status da cidade e por pecado por excelência, né? Status da cidade de pecado por excelência, baseado em afirmações do historiador Estrabão, que o templo de Afrodite tinha de mais de 1.000 prostitutas, né? Sagradas, e prostitutas sagradas na utilização do nome da cidade para associar para palavras, denota licentiosidade sexual, por exemplo, devasso, que é a palavra contiantes, corintiantes e corintiantai, que é formica, devasso, fornicário, e corintianque, que é prostituta, né? Essas palavras ela aparecem em outro material, né, que vamos estar trabalhando, né? Paulo em Coríntios, desafio e seu equilíbrio, né? Paulo diante do desafio em Coríntios, né? Nós podemos ver que acompanha a chegada de Paulo em Coríntios. Logo chegamos ou recebemos o que cenário não lhe favorável. Paulo aí, ele chega à cidade na condição de exilado, né, obrigado a recomeçar do zero, conforme está em Atos 18, versículo de 1 a 3, e em seguida enfrenta a resistência, né, enfrenta a resistência, a blasfêmias. Nós podemos observar essa questão, tá certo?
Então vamos observar que em seguida é enfrentada a resistência, a blasfêmia dos judeus, né? Diante dessa rejeição, na sinagoga, Paulo retira-se naquele ambiente e passa a encontrar, a concentrar o seu ministério entre os ganhos, né? Nós podemos observar aqui. E esses ganhos está no capítulo 18, versículo número 8 a 7, né? E assim vai. Então, essa ruptura também importava as consequências práticas significativas, pois privava de diversos benefícios moralmente oferecidos pela comunidade judaica e com a mediação de conflitos e assistência aos necessitados e etc. Né? Podemos observar isso. No tópico de número, subtópico 1 diz assim, 2. O temor humano depende da graça. Né? Tudo é pela graça. Né? A cidade de Coríntios, conforme já disse, desempenhou um papel significativo no ministério de Paulo. Né? E podemos observar que, em seguida, Paulo retira-se daquele ambiente e passa a concentrar seu ministério entre os ganhos. Né? Essa ruptura também implica na consequência prática e significativa, pois podemos observar isso, o quanto Deus tem velado, né? E assim, por fim, foi formalmente acusado perante o tribunal e, enfim, Atos capítulo 18, verso 12 e 13, certo? Aí nós temos o equilíbrio no encorajamento, no equilíbrio no encorajamento da Igreja de Cristo, certo? Então nós vamos observar o quanto Deus tem conduzido desde aqueles dias até hoje, né? Aí nós temos aí a suficiência da graça divina, né? Nós podemos observar, graça é um fundamental da vida cristã. A palavra graça ocupa lugar central na teologia bíblica, certo? Então é isso. Nós podemos observar alguns tipos de graça aqui, graça comum, graça sacrificial, né? Tem várias outras aí. Então a graça gera a graça que consola, né? É a providência, né? Essa graça que é providência, aliás. Então Priscila e Áquila, ele ao chegar de Corinto, Paulo encontrou essa mulher, esse casal, aliás, né? E no capítulo 18, verso 2, está registrado um casal que seria peça-chave no trabalho de missionário, desculpem, além da mesma profissão, né? Então, compartilhavam com Paulo uma história de sofrimento, mas na hora difícil nós podemos observar. Aí nós temos a graça alcança a graça alcança também a casa de Jairo, né? E o justo. Então, podemos ver. Tito, o justo, provavelmente pertencia a uma das famílias romanas bem estabelecida, né, em Corinto, e desde a época de Júlio César, né, quando os judeus fecharam as portas da sinagoga para Paulo, né, e Tito, justo vão abrir as portas da própria casa, né? Então a rejeição não paralisou o avanço de Paulo, né? No entanto, a graça abriu caminhos para nós. Não depende de portas abertas, enfim. Ela trabalha também além das portas que se fecham, né? Aí nós temos a graça, alcance da graça, incomuns também. Podemos ver que a graça alcança os improváveis, né? E Cristo e a sua família, por exemplo, veio meio que
essa graça improvável, por exemplo, o Crispo e sua família. Cristo era o principal da sinagoga, né? Então ele preenchia ou presidia as assembleias, né? Interpretava a Torá e desfrutava do prestígio social e estabilidade financeira, né? Ou seja, era, portanto, um representante que precisamos apontar dentro disso, né? Nós podemos observar que a graça, né? Nós podemos observar que a graça também, a graça de Deus nos basta em caso de pressões do ministério. O próprio Deus operou em Paulo a visão noturna, e assegurando aí a sua proteção, confirmando que havia um trabalho, mas muito trabalho, mas podemos observar que mesmo ser alcançado pelos coríntios, né? Então Paulo, por acaso, ele trata, né, de uma das poucas cidades onde Paulo permaneceu, certo? Há momentos que tudo indica chegamos ao nosso limite emocional, físico e espiritual, ok? Mas a graça de Deus nos levanta exatamente quando precisamos. Estaremos lá juntos, né? Podemos observar dentro desse contexto todo, né, essa importante lição. A graça produz perseverança e serviço. Mas eu quero trabalhar um pouco aqui sobre a continuidade da missão no tópico 2. E o subtópico diz assim: a cada de justo e o avanço do evangelho, que foi a conversão do justo, né? A casa de justo é o avanço do evangelho. Expulso da sinagoga, Paulo não abandona a cidade. Um gentio temente a Deus, conhecido como Ica, como Tito, e justo, aliás, então oferece a sua casa, localizada na sinagoga, como novo espaço para a pregação, e essa mudança de estratégia amplia aí alcance do evangelho. Confere aí, podemos observar. Podemos ver que a localização da sinagoga como novo espaço, né, para a congregação, essa mudança de estratégia amplia o evangelho e confere visibilidade positiva, né, à nova comunidade cristã que estava surgindo ali, que no caso é a igreja de Corintos, né, e assim sucessivamente. O resultado foi progressivo, foi expressivo, muitos coríntios creram, e entre eles Crispo, principal da sinagoga, que, que aceita a fé abundantemente com toda a sua casa, né? O medo do apóstolo e a palavra que fortalece, né? Deus não desampara aquele que ele envia, ok? A graça é perseverante e transição, né? E podemos ver que Paulo diante de Galho, né? A graça que sustenta em meio à oposição. Que Deus nos abençoe. Nós estamos muito felizes por causa dessa lição que vem somando aí no nosso conhecimento, no nosso bojo de pesquisa e assim sucessivamente. Então, a acusação nós podemos observar que Paulo diante de Galho, a graça que sustenta em meio à oposição, a acusação dos judeus é a proteção divina, no caso, né? E podemos ver que a graça do Senhor produz perseverança no serviço, ok? E podemos observar que a graça faz a obra no caráter, a graça faz a obra crescer, né? Embora Paulo tenha sido instrumento escolhido por Deus para evangelizar Corinto, o crescimento da igreja jamais foi atribuído à capacidade humana do apóstolo, mas exclusivamente à graça divina, não é? E assim sucessivamente. Nós vemos aí que
a consequência de Paulo em Coríntios, ela ensina que anunciar o Evangelho, né? E nós vamos observar tudo quanto Deus trabalhou e preparou para a aula desse domingo, né? Nós estaremos juntos, né? Diga-se de passagem que domingo agora não teremos aula, vamos repor isso em outra oportunidade, porque é Dia dos Pais. Quero aproveitar também e felicitar a você, meu companheiro, meu irmão, feliz Dia dos Pais. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida, no nome de Jesus, que eu também sou pai, né? Graças a Deus, e assim sucessivamente. Então podemos observar o aprendizado que temos disso. Então, a experiência de Paulo em Coríntios ensina que anunciar o Evangelho exige dependência constante de Deus. Nem sempre haverá cenários favoráveis, mas a graça estará sempre ao alcance para sustentar essa jornada. Então, Paulo isso que viveu, né? Ele viveu isso intensamente, no caso, e acabou explodindo, né? E podemos observar a forma de como Deus agiu, né, em cada situação daquela, tá certo? Então, estou ficando por aqui, canal Rascunho DVD, ensinando para transformar.